Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Mais uma vez aqui em substituição ao nosso pastor. É sempre uma responsabilidade, mas também um grande privilégio. É um tempo que a gente acaba estudando mais, lendo mais, tendo um pouco mais de comunhão com o Senhor, aprendendo da sua palavra para poder transmiti-la. Eu fui batizado no ano de 95 e quando eu estava sendo batizado, a igreja cantava o hino Firme nas Promessas. Marcou porque era o meu batismo e também nós temos uma mania, né, de nos cumprimentarmos e muitos falam firme, né? E eu respondo firme nas promessas, né? Então, sempre me remete às promessas do Senhor, Deus estar firmes nela. Né? E o Senhor, a palavra ensina que nós devemos ser fortes, né? Devemos ser firmes e constantes. A primeira carta de Pedro diz isso, que devemos ser firmes e constantes. Então, com este pensamento, nós vamos estudar hoje um pouquinho da história de Saul. E Saul não era nada firme e nada constante. Nós vamos aprender algumas lições com a vida de Saul. Quem quiser já pode ir abrindo suas Bíblias lá em 1 Samuel. Nós vamos ver alguns versículos, né? A história de Saul é muito grande. São vários capítulos, né, que abrange essa história. Nós vamos estar vendo versículos de pelo menos 3 episódios, pensando no seu proceder, como era o rei Saul. Então nós devemos ser, como eu disse, né, firmes e constantes, como a palmeira. Estava estudando um pouquinho sobre a palmeira. A palmeira diz que é uma árvore que enverga, mas não quebra. Então é assim que devemos ser como crentes, espiritualmente falando. Temos nossas tribulações, as aflições da vida, as dificuldades, mas com o Senhor nós podemos ficar firmes, confiantes, nunca perdendo a fé, nunca perdendo a esperança. Igual uma palmeira, né? Estava até lendo alguns aspectos da palmeira para poder fazer uma analogia, e até tem um salmo que diz, né, o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como um cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios da seiva e de verdor, diz o salmista, né? E quem que é o justo, né? Esse que florescerá como a palmeira? Nós sabemos que não existe ninguém justo. A palavra de Deus nos diz que somos todos pecadores e não há quem busque a Deus, não há nenhum justo sequer. Na verdade, nós somos por Cristo justificados. Acabamos de participar de um ritual onde lembramos aquilo que o Senhor fez por nós, que não tínhamos nada para ser feito, para merecermos um dia estar com Deus. Ele só aceita pessoas perfeitas, nós não somos, mas em Cristo somos aperfeiçoados, né? E quem é a palmeira? Né? No Brasil temos alguns tipos de palmeira, né? Tem Julinho está rindo, mas eu estou pensando na palmeira mesmo, né? A planta. Nós temos a imperial, temos a coqueiro, temos o açaí, né? O açaí é uma palmeira. E lá no Oriente Médio tem uma palmeira que ela dá um fruto chamado tâmara. Então, quando vocês lerem na Bíblia a tamareira é uma palmeira. E essa palmeira ela floresce no deserto. No deserto ela floresce e ela dá muitos frutos. E imagina as dificuldades que ela enfrenta, né? Naquele ambiente, no deserto. E engraçado, que é uma coisa que a gente vai aprendendo, por isso que é bom, né? A seiva da palmeira, como seria nas demais árvores, ela não é transmitida para a vida dela através das cascas, ela é transmitida através do palmito, que está no seu interior. Por isso ela suporta muito mais, ela suporta até incêndio. Mesmo que o fogo queime suas cascas, ela ainda tem condições de viver, porque o palmito continua vivo, né? Por onde passa a seiva, né? Ela tem aquelas raízes que não são muito profundas, mas elas são para os lados, né? São bem finas e formam aqueles torrões. Então não tomba, aquilo não tomba de jeito nenhum, né?
E se vocês quiserem ver, achei interessante também fotos de 2004, quando houve aquele tsunami na Indonésia. Todo mundo se lembra disso? Então nós vamos ver assim bairros destruídos, escombros dentro de casas, de prédios, e as palmeiras de pezinho, um monte, várias palmeiras em pé, aguentou tudo aquilo, né? Então é a tal da inverta, mas não quebra, né? Então, assim como a tamareira, podemos crescer e darmos bons frutos, mas para isso precisamos estar firmes, estarmos constantes, né? Estarmos firmes mesmo, né? Com o Senhor, confiando que tudo dará certo, né? O rei Saul, ele foi um homem muito inconstante. Ele não era firme, né? Ele não, no fim ele se quebrou, né? No fim ele envergou e quebrou, né? Então ele não aguentou, porque faltava nele a confiança, faltava nele um pouco mais de humildade. Nós podemos ver que no início ele começou muito bem até, mas com o tempo vai se perceber na vida daquele homem um orgulho muito grande, um homem que gostava de receber glórias do homem ao invés de Deus, um homem bastante orgulhoso. Não parece muito no início, mas depois ele se torna bastante orgulhoso. E um dos fatores que fazia desse homem ser desse jeito e no final cair, me parece ser um homem muito medroso. Ele tinha muito medo. Então, um pouco disso também que nós vamos tratar nesses 3 episódios, nós vamos perceber isso na vida de Saul. Um homem inconstante, medroso, e que acabou, né, do jeito que acabou, né? Ele teve, por exemplo, muito medo da responsabilidade quando ele foi escolhido para ser rei. Agora, embora lá no texto nós não vamos encontrar a palavra medo, em outros textos sim, mas nós vamos perceber, lendo algumas coisas, nós vamos perceber isso. Quando ele foi chamado, né, pelo profeta Samuel, Samuel o comunicou pessoalmente que ele seria o rei de Israel. Ele sentiu muito medo da responsabilidade. E até eu estava me lembrando do tema, né, para os jovens, que vai ser no próximo sábado. Próximo 17 de fevereiro. 17 de fevereiro, né, próximo 17 de fevereiro, né? Teremos o tema para a reunião dos jovens, o tema será serviço. E com certeza Deus estará chamando os jovens para o serviço. Então essa hora de não ter medo de responsabilidade e sentir o privilégio que é poder servir ao Senhor, né? Eu gostaria de dar um pano de fundo, eu sempre gosto de fazer isso, entendo que assim a mensagem fica melhor entendida. Do que estava acontecendo naquela época. Israel vivia um governo teocrático. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem governava a nação era Deus. Ele se comunicava com o povo, dando suas orientações através do profeta, do sacerdote, naquele tempo através de juízes. Houve um tempo que o povo desobedecia demais, aí Deus levantava juízes, aí o juiz falava com o povo se arrependia, e as coisas se consertavam, daí passava um pouco de tempo, o povo desobedecia de novo, Deus levantava outro juiz, e assim foram mais de 200 anos nessas condições. Até que Samuel estava velho, Samuel também era um juiz, né? E ele já de idade, ele passou o seu cargo para seus filhos, mas os seus filhos não corresponderam, não foram homens que andaram com Deus, foram homens maus, né? O povo vendo isso, pediu para que Samuel arrumasse para eles um rei, como as outras nações. Todas as nações vizinhas tinham um rei, então eles queriam também ter um rei igual às outras nações, né? E Deus permitiu que Samuel ficou muito triste com esse pedido, Deus muito mais, mas Deus permitiu, avisou do perigo que não seria vantagem, mas ele permitiu. E o escolhido foi Saul. Então Saul é o primeiro rei da nação de Israel, enquanto a nação de Israel ainda tinha suas 12 tribos unidas numa só nação. Mais para frente essa nação será dividida em 2 reinos e teremos o reino do norte e o reino do sul. Mas o primeiro rei
e ainda com a nação unificada foi o rei Saul. Vamos então para 1 Samuel 9. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, lembrado que Saul teve um pouco de medo quando foi escolhido para ser rei. 1 Samuel 9, 17. 1 Samuel 9, 17. Saul era um homem bem de vida, abastado, família rica. Segundo a Bíblia, um homem muito bonito, um homem muito alto, de boa aparência, que não tinha problemas, né? Devia levar uma vida assim, bem tranquila, com toda a regalia. E certa ocasião ele estava atrás de umas cabras que haviam se perdido. E ele e o seu companheiro foram atrás destas cabras. E depois resolveram procurar por Samuel, porque eles ficaram sabendo que havia um homem de Deus. E pensaram, quem sabe este homem não nos indique para onde foram parar as cabras, né? E foram para a cidade para falar com Samuel, por causa das cabras. Agora você imagina, alguém sai um belo dia atrás de cabra e volta para casa como rei. Então é uma mudança muito grande, né? É interessante pensar nisso. Às vezes você vai acordar amanhã, parece que está tudo normal, mas de repente acontece alguma coisa que o dia vira de ponta cabeça. Então você precisa estar preparado para como lidar com aquilo, né? Saul, então, no 9:17, diz assim, eu posso ler lá, né? Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falar, este dominará sobre o meu povo. Então Deus falou para Samuel, é esse daí. Mas, então, teve lá a conversa, né? Samuel foi falar com Saul, e podemos ler também o 21 e o 22, no mesmo capítulo. 21 e 22. Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Samuel, tomando a Saul e ao seu moço, levou-os à sala de jantar e lhes deu lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então ele reage aqui com uma aparente humildade, né? Uma aparente humildade, mas depois nós vamos ver na vida dele que não era bem assim, ele não era tão humilde assim, não. Mas a princípio, né, dá essa aparência de humildade. Ele não se achou merecedor, ele não se achava capaz, e como eu disse, é até compreensível, né? Você imagina, eu vou lá perguntar para o homem se ele poderia, como vidente, revelar onde que essas benditas cabras estão, né? E ele revela onde está o trono, né? Então, peraí, né? É devagar, né? Menos, né? Talvez ele falaria hoje, né? Mas já era uma amostra do seu proceder que ele não seria tão humilde assim, como não foi, e como sabemos no fim, ele caiu, né? Um pouco mais para frente, em 1 Samuel 10, versículo 1, então tinha aquele costume de se ungir, né? Então o profeta deveria ungir aquele que seria escolhido por Deus como rei da nação. Aqui entre os dois apenas ainda, né? Então no 10:1 tomou Samuel um vaso de azeite e ele derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Então ali está ungido, já está ali, já é escolhido, definido que ele será o rei, mas não ainda, ele vai voltar para casa e tem todo aquele processo, né? Até que vai chegar o dia de proclamá-lo publicamente, né? Como rei, né? O povo vai se reunir, foi concedido o pedido do povo, né? Então o povo vai se reunir para escolher um rei. Só que quando o povo vai se reunir para escolher o rei, o povo não sabe que o rei já está escolhido. Então todas essas tribos se reúnem para a escolha do rei, né? E começa pelas tribos, vai pelas famílias, aí vai indo.
e até que vai cair em Saul, claro, né? Mas Saul já sabia, né? Eu sabia, estava tendo toda aquela eleição, mas ele sabia que ele já estava escolhido como rei. Então, ali naquele dia, eu não sei onde que você ficaria naquele meio, como é que você se comportaria. Está todo mundo aqui naquela expectativa, quem será que vai ser o rei, né? E você sabe que é você o escolhido, né? Qual será a sua reação? Qual foi a de Saul? Vamos ler em 10, 20 ao 22. 10, 20 ao 22, né? Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, foi indicada por sorte a de Benjamim. Tendo feito chegar a tribo de Benjamim, pelas suas famílias, foi indicada a família de Matre, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí, escondido entre a bagagem. Estava com medo? Tá, né? Então ele se escondeu entre as bagagens, né? Mas sabemos que Deus é onisciente, né? De Deus não se esconde. Não tem como escondermos nada do Senhor, né? Então Deus revelou onde estava o Saul, né? E claro que Saul não considerava tudo que nós falamos até, Deus não considera tudo que nós falamos de Saul, né, sobre sua beleza, sobre sua altura, sobre sua riqueza, né? Não era isso que Deus considera para escolher pessoas. Deus escolhe pessoas porque Ele ama e Ele é soberano e Ele escolhe pessoas, mas Ele não faz isso pensando nos nossos próprios méritos, né? Somos chamados sempre por Deus para a salvação, para sermos filhos, né? E somos chamados para seu propósito, muitas vezes, mas nunca porque merecemos. Somos chamados por sua graça, por seu amor e por sua misericórdia. Bom, eu acho que ele estava com medo, como eu falei, não aparece aqui no texto que ele se escondeu porque estava com medo, mas eu creio que era porque ele estava com medo, né? Sentir medo, vamos pensar um pouquinho, né? Sentir medo é normal e é bom. O medo é um dos recursos que nós temos para quando o perigo nos avisa, né? O medo é necessário para a proteção da vida, para a proteção do nosso físico. E temos ainda os medos imaginários, né? Aqueles medos de coisas que poderão acontecer amanhã. E aí entra então a pré-ocupação, né? A gente se ocupa antes com coisas que nós imaginamos e ficamos com muito medo. Na verdade, a maior quantidade de medos que nós sentimos são medos de coisas imaginárias, normalmente, muito mais, muito menos por coisas reais, né? É claro que devemos ter medo de cobra, eu tenho muito, porque eu sei do perigo, isso é real, né? Eu tenho medo de atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Por quê? Porque eu sei que é perigoso. Agora, eu estou trabalhando numa empresa, estou fazendo o melhor que eu posso, e começo a ter medo de que vou perder o emprego, isso já é um medo da minha imaginação. E se por acaso eu perder esse emprego, mesmo fazendo tudo certo, vocês podem ter certeza, para quem faz tudo certo, nunca vai faltar vaga. Senão aquele emprego vai ser inútil. Se eu tenho uma prova para fazer, eu não preciso ter medo de que posso ir mal na prova. Eu posso resolver esse problema estudando, me dedicando, né? E se mesmo assim outros estudaram ainda mais e foram melhores do que eu, é a hora de eu reconhecer, né, os valores das outras pessoas. Então não há necessidade de medo, né, imaginário, né? E nós sofremos muito com medos imaginários, medos que não são reais, medos que não existem na prática, uma comprovação que aquilo pode trazer algum mal, né? Deus está me chamando para a salvação, ou está te chamando para a salvação. Como que Deus faz isso? Ele tem usado pessoas para falar da graça dele para você. Ele tem te convidado para assistir um cronológico, como nós vamos ter aqui amanhã, né? Amanhã temos o quarto estudo do cronológico. Ele tem falado, né? Deus tem se apresentado através das pessoas de várias maneiras, Ele está te chamando. Mas
as pessoas, os incrédulos, eles têm medo. Medo do quê? Medo do desconhecido. Medo de se tornar crente e perder privilégios. Né? Então esse é um medo imaginário, porque se a gente for ver a realidade dos fatos, nós não vamos encontrar crente que se arrependeu de se converter. E vamos encontrar muitos que não podem dizer que está tudo bem porque não, ainda bem que eu não aceitei. Eu acho que isso é uma coisa um pouco fora da realidade, né? Então nós ficamos com medo do desconhecido. Lá no Alvorada nós enfrentamos muito isso. O problema lá é lidar com pessoas dependentes. E a dependência, ela causa um ritmo na vida das pessoas. Elas estão acostumadas àquele ritmo. E parar com aquilo seria parar com o ritmo. Seria mudança de vida. E aí vem o medo. Por que elas têm muitas dúvidas? Porque como que vai ser minha vida diferente disso? Eu conheço esta, a outra eu não conheço. Então as pessoas têm muito medo de enfrentar uma nova realidade, né? Mas se ele fosse, se analisasse com honestidade, com sinceridade, iria ver que ninguém que tomou essa decisão se arrependeu. E todos que não tomaram essa decisão não estão bem, né? Então é questão assim de analisarmos e termos cuidado com esse negócio de medo do imaginário, né? Não tenha medo. Deus cuida de tudo, né? Ele cuida do sustento, Ele cuida das aflições, nos dando a paz. Ele cuida até na nossa velhice, como já lemos naquele salmo. Ele cuida até da nossa velhice. Tem muita gente que tem medo de ficar velho. Ficar velho é complicado, né? Começa dores, começa o cansaço, já não consegue mais fazer as coisas que fazia antes, e aí começa a se aproximar aquele dia, e começa a sentir medo. Mas não há necessidade, o Senhor está conosco, nos dando toda a paz, independente da idade também, né? O salmista disse assim: em me vindo um temor, hei de confiar em ti. Em me vindo um temor, hei de confiar em ti. Saul até que começou bem, Deus lhe deu muitas vitórias, ele teve muitas vitórias, mas viria uma prova, logo viria uma prova, e essa prova vai vir num episódio na guerra contra os filisteus. Uma guerra lá contra os filisteus. Nós vamos lá para 1 Samuel capítulo 13, dos versos 8 ao 14. Ele precisou enfrentar os filisteus numa guerra, e no segundo ano do seu reinado. Ele tinha ido bem no primeiro ano. Se fosse por aprovação dos primeiros 100 dias, ele teria uma boa aprovação. Mas no segundo ano, enfrentando os filisteus, ele vai ter um probleminha aqui, né? Os filisteus eram um povo muito grande, né? Era muita gente, realmente causava um terror, né? Então, 1 Samuel 13, dos versos 8 ao 14. Você vai chegar? Eu estou acompanhando ali. 8. Então, nessa guerra que eles estavam, nesse campo de batalha que Saul estava enfrentando os filisteus, Samuel havia dito a ele para que esperasse 7 dias, ele chegaria lá para fazer sacrifícios antes de enfrentar os filisteus. Esta era o prazo que Samuel deu. Samuel era o sacerdote, ele poderia oferecer sacrifícios. Saul não podia, porque Saul não era nem profeta nem sacerdote, então ele não podia oferecer sacrifícios. Era um grave erro fazer isso, né? Mas os dias foram passando e Samuel não chegava. Nem chegou, o povo começou a se dispersar. E Saul começou a ficar com medo, com muito medo. Então vamos ver o relato. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados,
e que os filisteus já se tinham juntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a julgá-lo, e ainda não pediram a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então, 14, né? Eu disse comigo, eu disse comigo, agora descerão. Desculpa, é o próximo mesmo, né? Então disse Samuel a Saul: procedesse nesciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardasse o que o Senhor te ordenou. Entendemos um pouquinho da história, e agora eu quero destacar duas menções de Saul aqui. A primeira, ele disse assim, que ele fez isso, ele viu que a coisa estava ficando feia do lado dele, e ele disse assim: forçado pela circunstância. Então eu não obedeci, como se dissesse, né? Eu não obedeci, forçado pelas circunstâncias. Então isso é um perigo no nosso dia a dia. Pode acontecer conosco, porque as circunstâncias, elas nos mostram algo que nós não conseguimos ver nada além disso, né? Só vemos aquilo, né? Nós erramos quando analisamos com a lógica humana, e como racionais que somos, né? Nós confiamos demais em nós mesmos. E quantas vezes podemos fazer isso, né? Por isso temos que ter muito cuidado, né? Saul não poderia oferecer sacrifício, como eu já disse. A questão aqui então era o quê? Obediência. A questão era obediência. Então Deus estava fazendo o que nesse momento com Saul? Ele estava provando Saul. Você vai ver que Samuel vai dizer assim: olha, seu reino poderia ter sido confirmado agora, mas foi desaprovado. Era uma prova, se confirmava ou não, né? Então, como filhos de Deus, nós não precisamos provar para Deus nada para garantir nossa salvação. Mas, no dia a dia, nós temos coisas que Deus às vezes nos traz provas para mostrar, para saber, né, o quanto nós o amamos. Deus fez isso com Abraão. Ele provou Abraão quando ele pediu seu próprio filho naquele sacrifício. Deus fez uma outra prova também quando ele mandou o maná do céu para o povo. Ele disse assim: eu quero provar se o povo me obedece, não recolhendo mais do que precisa a cada dia. E o povo sempre tem um problema da desobediência, né? Nós temos essa luta contra a obediência, né? Então, agora, está acontecendo alguma coisa conosco no dia a dia, nós, né, temos que pensar na nossa realidade. E aí nós queremos tomar decisões. Como saber então tomar decisões? Como saber se aquilo que eu estou decidindo está de acordo com o que Deus recomendou ou não? Às vezes podemos ficar em dúvida, né? Então, nós vamos fazer aqui algumas perguntas, né? Vou sugerir que nós façamos essas perguntas. Porque fazendo essas perguntas, muito provavelmente a gente vai conseguir tomar a melhor decisão em qualquer área, em qualquer situação que esteja ocorrendo. Então você não sabe o que fazer, né? Você está lá como Saul. Saul sabia que era para esperar e não obedeceu. Mas tem coisas que nós não sabemos, né? Tem coisas que sabemos, aí tem que obedecer, não tem outro jeito, tem que obedecer. Uma vez eu fiz uma sociedade com uma pessoa, um vendedor de óculos, né? Ele me sugeriu, eu achei que era uma boa ideia. Ele iria vender armações pelo Brasil afora, e ele traria para uma parte e depois teria uma porcentagem. Eu vim para um culto nosso aqui na nossa igreja, e na mensagem, porque a gente aprende através de exemplos, né? Na mensagem foi falado claramente, mas claramente, só não falou o nome, né? Porque não tratamos de revelação, né? Nós tratamos de mensagens que nos mostram uma verdade. Não faça isso. Foi falado claramente, não faça isso. Mas o destinado, né, fez. Bom,
Vocês acham que deu certo? Vocês acham que eu perdi todo aquele investimento ou não? Com certeza. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque mostrou que a mensagem, ela é fiel. A mensagem ela é verdadeira. Se tivesse dado certo, eu teria motivo para desconfiar do que eu ouvi. E isso seria pior. Graças a Deus, deu errado. A mensagem prevaleceu. Mas algumas perguntas podemos fazer. Minha decisão está de acordo com a palavra de Deus? Se você não sabe, procure alguém que possa te ajudar nesse sentido. Né? Minha decisão está de acordo com a palavra de Deus? Minha decisão promoverá santificação? Será que eu vou me tornar uma pessoa espiritualmente maior, melhor, né? Tomando essa decisão? Minha decisão combina com a minha vida de filho de Deus? Não sei se vocês vão lembrar de alguma pergunta, mas quem sabe uma pelo menos, né? Minha decisão combina com a minha vida de filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Sei que uma orientação que Deus tem para mim, ser luz e ser o sal da terra, ser testemunho, né? Tá, então essa decisão que eu vou tomar, eu posso manchar meu testemunho, né? Combina com minha vida como filho de Deus? Minha decisão traz paz entre mim e Deus? Estou sentindo paz nessa decisão? Então são muitas as perguntas que se dermos um tempo, né? Eu gosto muito daquelas respostas que eu não sou muito assim não, mas eu admiro pessoas que pedem um prazo, pedem um tempo para pensar, né? Porque é um tempo que nós precisamos, né, para fazer perguntas e tentar acertar as coisas, né? Por trás das ações de Saul estava o elemento medo. Medo que o povo ficasse impaciente e demandasse. Disse medo. Agora os filisteus vão vir para cima de mim, né? Então quase sempre o medo humano ele se sobrepõe ao temor de Deus. Então nós temos lá uma situação, estou com medo, mas preciso temer ao Senhor. Normalmente o pecador tem potencial para ir mais, para obedecer mais ao medo e agir de acordo com o medo do que com o temor do Senhor, né? Mais um episódio, e o último episódio, ele temeu mais ao povo do que a Deus. E por isso ele desobedeceu. Agora vamos ver uma outra desobediência dele, né? Quando Deus mandou que ele atacasse os amalequitas. Eu acho interessante entendermos um pouquinho dos amalequitas. Por quê? Porque nessa ordem Deus disse para Saul eliminar os amalequitas. E a ordem ali é uma ordem muito assim, rígida. Era para eliminar homens, mulheres e crianças. Mesmo assim, parece que é um pouco exagerado. Mas podemos pensar um pouquinho sobre quem são os amalequitas. É claro que Deus tem suas razões. É claro que a gente sempre vai ficar esperando, se a gente não entende uma ordem, a gente um dia talvez vai entender, mas com certeza Deus sempre tem a sua justiça, né? Mas vamos pensar um pouquinho sobre os amalequitas. Isso aqui que está acontecendo, nós estamos mais ou menos no ano 1000 antes de Cristo. Quando o povo saiu do Egito e veio para a Terra Prometida, foi mais ou menos uns 400 anos antes. Os amalequitas eram um povo que cercavam eles pelo caminho. Uma das coisas que os amalequitas faziam era atacar a retaguarda do povo hebreu. Porque na retaguarda, vocês sabem que eram mais de 2 milhões de pessoas andando por aquele deserto. E sempre ficava na retaguarda os mais fracos, os mais fatigados, eram os que ficavam para trás, talvez os mais velhos. E eles atacavam essas pessoas. Eles matavam na retaguarda, onde estavam os mais fracos, né? Então, eles também saqueavam nações de paz. Eles invadiam e saqueavam. Outra coisa que eles faziam era sempre que os hebreus plantavam, eles vinham aos milhares. A Bíblia diz que eles vinham como gafanhotos e arrancavam todas as plantações. Chegaram a deixar o povo passar muita necessidade, quase deixar sem comer, porque eles destruíam as plantações. Então, eles trataram assim o povo judeu. Dessa forma. Então Deus disse para
para Moisés que quando eles chegassem na terra prometida, ele daria um jeito nos amalequitas. Ele destruiria os amalequitas. Os amalequitas não seriam vizinhos de Israel lá na terra prometida. E passou bastante tempo, né? Passou 400 anos. E chegou aqui o momento de eliminar os amalequitas, e quem vai fazer isso é Saul, né? Então vamos para 1 Samuel capítulo 15. Capítulo 15, dos versos 10 e 11. Versos 10 e 11. Bom, lembrando então o contexto. Saul foi para eliminar os amalequitas, mas era para, como dissemos, era para eliminar tudo, animais, era para eliminar todo mundo. Mas o que ele fez? Ele poupou o rei Agag, não matou o rei, e poupou aquilo que ele considerou o melhor dos animais. Ele não matou. Então ele foi desobediente. Ele não obedeceu uma ordem que era para ser completa, né? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele deixou de me seguir, né? Deus está dizendo, né? Nós precisamos ser firmes e constantes, sem medo. Quando as ordens vêm do Senhor, não precisamos ter medo. Prossigamos, né? Firmes e constantes, firmes nas promessas, né? Aí Samuel, muito triste, foi visitar Saul para saber o que estava acontecendo, que desobediência foi essa. 1 Samuel 15, 13 e 14. Veio, pois, Samuel a Saul e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Está vendo as palavras de Saul aqui? Não foi bem assim, né? Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Então 14, né? Isso. Então começaram as justificativas. Sempre que desobedecemos, nós justificamos. E sempre que justificamos, mostra falta de arrependimento, né? Confessar é muito importante, né? Mas aí começou as justificativas de Saul, né? Vamos para a primeira justificativa, versículo 15. Respondeu Saul: de Amaleque nos trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então começa aqui a transferir responsabilidade. Foi o povo que quis poupar. Mas ele é um rei, ele lidera, ele não obedece, né? E também no 20 e no 21, mais justificativas. Então disse Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas não era para trazer o rei. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. E dá a impressão até que há um pouco de piedade no seu proceder. Trouxemos para sacrificar ao Senhor, né? Então um comportamento que não agrada nada a Deus, né? Samuel corrige Saul, no 22. Porém Samuel diz: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Acho que esse versículo fala por si. Então, rituais, coisas assim, né, que nós tanto fazemos na realidade, tudo bem, mas obedecer é melhor. O ritual vazio não tem valor algum, obedecer sim, né? E finalmente Saul então admite qual foi a verdadeira razão. E a verdadeira razão foi que ele temeu mais ao povo do que ao Senhor. Ele queria receber glória do povo ao invés de esperar do Senhor, né? 1 Samuel 15 e 24. Então disse Saul a Samuel: pequei.
pois transgrediu o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temeu o povo e dei ouvidos à sua voz. Mais uma vez agindo pelo medo, e o medo levou à desobediência. Como já falamos, ele devia liberar o povo, né? Não segui-los, né? Então, em todos os episódios podemos perceber essa mistura de medo e desobediência. Adão desobedeceu, em seguida teve medo. Muitas vezes, por causa do medo, desobedecemos. E a história de Saul continua nos próximos capítulos. Vai dar a impressão que ele não está confessando. Depois ele deixa de ser rei, o Senhor se retira dele, né? E ele tem a vida para frente muito complicada. E quem não conhece a história ainda pode continuar lendo a partir desse capítulo. São vários capítulos ainda, né? Então Saul teve medo de assumir responsabilidades, teve medo do inimigo, na questão lá dos filisteus, né? E temeu mais o povo do que a Deus, na questão dos amalequitas. E a mensagem é que com Deus não precisamos agir dessa maneira. Com Deus, como diz Pedro, devemos ser firmes e constantes, né? Como a palmeira que enfrenta a tempestade, inverna, mas não quebra. Temos que ser assim, mas essa virtude não é nossa. Essa virtude da palmeira estava no seu interior. É o palmito que ajuda na seiva, né? Quem nos dá toda essa condição é aquilo que está no nosso interior, que é o próprio Senhor, o Espírito Santo que recebemos quando recebemos a Cristo como Salvador. A honra e glória é toda dele, é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda a sermos firmes e constantes. Que Ele nos ajude. Amém? Amém. Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor permitiu que pudéssemos ler aqui a Tua Palavra. O Senhor mesmo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E como acabamos de ler, o Senhor tem toda a liberdade de nos ensinar aquilo que não foi falado aqui, mas o Senhor conversa com cada filho pessoalmente e completa, Senhor, a mensagem no coração de cada um. Nos dê uma semana de paz, atenda, Senhor, as necessidades de cada um presente aqui também. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.